E chegou aquele momento que todos nós adoramos, porque é bate-papo com muito conteúdo com ele, Carlos Campelo, sempre aqui nos trazendo ensinamentos, compartilhando conosco todo o seu conhecimento. E a gente sempre te agradece, Campelo. Eu que agradeço a toda oportunidade e ao nosso público, né, Olga? Hoje, em especial, quero mandar um abraço aqui para Maria Lúcia Aguiar, que sempre acompanha a gente, deixou uma mensagem para nós. Que legal, Maria Lúcia Aguiar. Exato. Um beijo meu também, né? Nosso! Nós ficamos felizes demais com esse feedback, com esse carinho. É muito gostoso receber o carinho dos telespectadores, né, Campelo? Ainda mais que a gente faz um trabalho aqui, Olga, voltado para o desenvolvimento de todos os nossos telespectadores com muito carinho, com muito cuidado, né? Isso. Eu acredito, Campelo, que o despertar de cada um em busca do conhecimento, desenvolver realmente como ser humano, eu acho que isso é transformador na vida de todos, né? É libertador. Isso, perfeito, libertador. Libertador. Parece que a gente acorda de verdade, vê a vida de uma outra forma. Se sente mais leve. Isso. Acho que você realmente encontra o seu rumo, sabe? Ou pelo menos já começa a estar em busca dele, né? Encontra o seu propósito, né? Olha, o propósito não é muito fácil definir, não. A gente precisa realmente ir amadurecendo sobre isso, se questionando, fazendo as provocações em você. E a gente consegue, não é tão fácil, mas quando a gente chega, sabe, naquele resultado final, é maravilhoso. E uma curiosidade que talvez para muitos não possa não ser, eu estava conversando com uma amiga hoje mais cedo, né, e ela falou muito do Romanos 8, que lá fala de propósito, e eu até procurei dar uma olhada, para quem é assíduo da leitura. O segredo da vida está lá na Bíblia, né, Campelo? No nosso livro mestre. Tudo é o gabarito. Exato. Fantástico. Tem sobre propósito. Tem sobre propósito especificamente. Fala assim, a vida sem propósito não tem um sentido. E lá também, inclusive, fala que é libertador quando a gente encontra o nosso propósito. Foi para mim, tenho certeza que para você também, iluminar caminhos. Com certeza. Esse propósito que você compartilha aqui comigo e com todos que nos assistem toda segunda-feira. Exatamente. E sentiram a sua falta, viu? Eu falei no último programa, eu falei, eu estava com saudade, você não pôde estar com a gente na semana passada. E os telespectadores também, mandaram mensagem. É que eu também tenho que realizar os meus objetivos, né? E nesse momento eu estava realizando um grande objetivo meu, Olga. Você sabe disso, todo mundo sabe. De você, Campelo. E hoje, qual é o tema do nosso bate-papo? Olga, assim, eu tô vendo muito o pessoal falar, assim, sobre caráter. Olha, que forte! Que forte. Então vamos passar por esse assunto, vamos falar um pouco sobre a formação do caráter, mecanismos de defesa que ele muitas vezes nós todos temos e isso compõe uma das partes do nosso caráter. Né? E uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que caráter é pessoal, é indivisível, intransponível e eu também não posso passar para outra pessoa. Ele é meu. Olha só, hoje vão ser vários questionamentos aqui, muitas curiosidades que eu tenho em relação a esse tema. Não só eu, né? Tenho certeza que muita gente também. Mas vamos lá. Vamos lá, falando assim. Ansiosa. Para começar, vou passar algum conteúdo e talvez assim, o nosso telespectador depois assiste novamente lá no canal do YouTube do programa, porque eu vou passar algumas informações e se quiser mais conteúdo, pode perguntar para nós. Se tiver dúvidas, pode deixar as perguntas, tanto na minha rede social quanto na sua também. Assisti várias vezes. Eu acredito que a informação, sabe, aquele conteúdo realmente que a gente, quando absorve, transforma, você tem que ver ele 1, 2, 3, aí você vai mudando, né? Você vai falando, nossa, agora eu acho que eu tô entendendo. É igual uma boa leitura, né, Campelo? Você lê 1, 2, 3. E se o nosso telespectador também gostar, ele pode fazer pergunta e a gente pode retomar esse assunto em outro programa também. Com certeza. Vamos lá. Nós temos dentro da neurociência, nós temos 7 tipos de formas de adentrar ao meu eu interior. A gente chama assim de níveis neurológicos, para facilitar o entendimento. São eles: o ambiente onde eu estou,
O comportamento, como que eu estou agindo nesse ambiente ou não agindo, né? O que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Minha capacidade, o que eu sou capaz, o que eu sinto que eu sou capaz, o que eu realmente tenho capacidade ou não tenho capacidade de fazer. Minhas crenças e meus valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho fé, né? Não só fé na questão espiritual, mas fé comigo mesmo. Né? Tem até um exercício que fala assim, olha, escrevam 10 coisas que você acredita. Tem pessoas que com facilidade vão escrever 10, tem pessoas que vão escrever 1, 2, quando chega na 3 ela começa assim, gente, no que eu acredito? Que é até uma forma assim da pessoa externalizar, né, o que ela acredita. Sim, a gente dá muitas dicas na hora que está fazendo exercício, mas aqui a gente pode falar. Acredita na vida, na família, na fé, na verdade, em Deus ou no ser superior, seja qual for sua crença. A definição de Deus. Exatamente, na sua definição. Tem a sua. Ou acredita que não exista Deus, então... Sim. Cada um com as suas crenças. E a gente respeita. Né? E tem que respeitar todas, porque é individual. Sim. Né? Mais profundamente, nós temos a filiação, que vem da nossa família, do conjunto que foi colocado ali do pai, da mãe, considerando que pai e mãe, para nós, não necessariamente é o biológico, mas é aquele que cria. Sim. Certo? Importante. É importante sempre ressaltar isso. A sociedade, o meio que vive, o meio que cresceu, o meio que está convivendo agora, né? Que está sendo muito usado o termo bolha. Né? A bolha que você está convivendo agora. Ela vai determinar o que você acredita, ela vai determinar quais são as suas capacidades, qual é o seu comportamento e como vai ser o seu ambiente, como vai estar o seu ambiente. Se ele vai estar salutar ou não, depende disso. Mais interior, nós temos a nossa individualidade, o eu. Quem sou eu? E ele que vai definir realmente quem eu sou, vai realmente definir as minhas escolhas. Inclusive, qual bolha eu quero participar? Né? Sim. Qual forma de grupo que eu quero participar, quais as crenças que eu quero acreditar, que vão ser importantes para mim, até definir meu nível de capacidade, meu comportamento e meu ambiente. Né? Então, mais do que o meio que a gente vive, né? Porque tem aquele jargão antigo, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Não necessariamente, porque mais profundamente disso, eu tenho o meu eu tenho a minha escolha, eu tenho a minha individualidade. Né? E ela vai realmente determinar isso. Né? Fazendo um parênteses aqui, eu conheço um pessoal que é de Anápolis, eles são evangélicos, né? Sim. E os filhos, eles foram criados no mundo atual. Aí os filhos resolveram ser dark, se vestirem todos de preto, conviver com os jovens que são dark. Com qual propósito? De levar a palavra de Deus. Olha só que interessante. Interessante. Então, se a sociedade começa a enxergar a pessoa vestida de preto e ela tiver o seu preconceito, tiver seu julgamento formatado, ou tiver naquela bolha fechada que não consegue enxergar o mundo além dela, não consegue ter essa abertura, vai julgá-los como, sei lá de alguma forma depreciativa. Né? Exatamente. Olha, sem entender que dentro do interior, dentro da individualidade deles, eles têm um propósito. Existe algo ali, né? Muito nobre. Muito nobre e muito além do que eles estão vestindo. Olha sabe? Só, que interessante, que importante. Que importante isso, né? E mais interior nós temos a espiritualidade, que ela é a que cura tudo. Ela que nos ajuda a mostrar o caminho, é que nos ajuda a mostrar a luz, sempre lembrando que a espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Né? Espiritualidade é como você encara o mundo. Que nível de leveza você está encarando o mundo? Que nível de liberdade você está encarando o mundo? Que nível de não julgar você está encarando o mundo? Que nível de aproximar do outro você está vivendo nesse mundo? Então nós temos aí a espiritualidade, ela vai determinar a minha individualidade, o meu eu, que vai determinar a minha filiação, o grupo que eu estou convivendo, as minhas crenças, minhas capacidades, meus comportamentos e meu ambiente. Então é perfeitamente possível eu mudar comportamentos na minha vida, mudar minhas capacidades, e também é possível transformar o meu eu
dentro desse mundo a partir do momento que eu tenho uma constatação do óbvio. Então, onde que está a formação do meu caráter? O que define meu caráter? Sou eu, a minha individualidade. Eu não posso falar que o outro vai definir o meu caráter. Eu não vou. É incongruente eu jogar essa responsabilidade para o outro definir o meu caráter. O meu caráter quem define sou eu comigo mesmo. Se eu perante o grupo, eu tenho uma postura e perante a mim eu tenho outra postura diferente, é um problema meu, é um problema inclusive da falta do meu caráter, porque eu tenho que perante o grupo pensar a mesma pessoa que eu estou da forma quando eu estou comigo mesmo, quando eu estou sozinho. Né? Que aí tem aquela questão, a discussão de moral e ética, né? Então, o que eu faço perante os outros? Eu faço quando os outros não estão vendo? Então, não tem assim como a gente esconder. Então, o caráter passa por isso. Só que o caráter ele não é uma coisa assim, Elga, simples, muito simplista, de chegar e falar assim de um conceito do que é um caráter, né? Eu ia te pedir, sabia? Eu falei, Campelo, você consegue conceituar caráter? Mas já que você já falou aí que na realidade, não sei se é difícil, é a palavra, você conceituar, existe um conceito? Ela é individual, depende de como a pessoa. Então o que a gente pode mostrar são traços do que pode levar um caráter da pessoa ser boa e uma pessoa que ou tem ou não tem caráter, Elga. Então é uma coisa assim, não tem 0,5%. Vamos colocar assim, olha, essa pessoa de 0 a 10, qual que é o caráter dela? 5, 8? Não existe. Né? Se o caráter dela for 9,99, ela não tem caráter. Ou ela tem, ou ela não tem. Então, é assim, ou você tem, ou você não tem, ponto. Exato, exatamente. Olha que interessante. Exato. E assim, ele tem vários traços. E além disso, além dessa individualidade do caráter, da personalidade do caráter, e ele ser totalmente responsabilidade minha, eu não posso imputar isso por uma outra pessoa ou pelas minhas escolhas. Por exemplo, esse grupo que eu te falei, esses jovens, né? Eu não posso imputar a responsabilidade do caráter deles ser pelo grupo que eles estavam buscando agir. O caráter estava dentro deles. Sim. Eles estavam ali com uma intenção, com um propósito. Né? Então, ele é muito personificado. O que eu percebi, então, caráter você tem ou você não tem. Exato. Então, já me leva a mais um questionamento. Sim. O seu caráter, ele se transforma? Você consegue transformar o seu caráter? Consegue, Helga, consegue. A gente pode transformar o nosso caráter, a gente pode se desenvolver em uma pessoa que tenha um caráter propriamente dito a partir do momento que ele define a sua individualidade, quem ele é realmente nesse mundo. Não necessariamente, Helga, é uma pessoa que vai saber tudo, é uma pessoa que vai estar certa em tudo, né? Mas ele vai estar coerente com as questões pessoais dele, as questões individuais dele, as suas respectivas crenças, que a partir do momento que as crenças elas podem mudar, então pode fomentar uma mudança do meu caráter, uma mudança da forma que eu vejo o mundo. Olha, que maravilha! Vamos aproveitar, segurar nesse ponto, está super interessante a conversa, mas eu vou chamar a atenção de vocês que na sequência tem muito mais com o Carlos Campelo, mas vamos dar aquela paradinha bem rapidinho. Estamos de volta neste programa sensacional, falando com Carlos Campelo sobre caráter. E eu estou, assim, realmente adorando muito todas as informações que você está nos trazendo, porque refletir sobre isso nos muda, né, Campelo? Você consegue entender melhor as pessoas e como se relacionar melhor também com as pessoas.
informação transforma, Transforma, né? com certeza, transforma. Campelo, estávamos falando no bloco anterior, lógico, sobre caráter. Falamos que caráter ou você tem ou você não tem. Falamos que caráter se transforma também. Sim, se transforma, é possível de se transformar. E deixando aqui, reforçando, deixando muito bem claro, Elga, caráter é a personificação daquilo como eu ajo no mundo. Né? Sim. Eu não necessariamente posso pensar igual você, eu não preciso tomar as mesmas decisões que você, não preciso ter as mesmas crenças que você ou qualquer outra pessoa, né, para dizer se eu tenho ou não tenho caráter. Caráter é a minha forma de pensar e agir no mundo. Com você, eu tenho uma forma de pensar e agir, com outra pessoa, eu vou ter a mesma forma de pensar e agir. Compreende? Então eu estou sendo Sim. verdadeiro comigo mesmo. Tá? Esse é o meu caráter. O ponto de referência é você. Exatamente. Você não precisa concordar com o que eu acredito. Você não precisa concordar com o que eu penso comigo para dizer se eu tenho ou não tenho caráter. Compreendi. Compreendeu? Não é pelo outro. Não é o outro que vai definir meu caráter. Sim. Né? Quem define meu caráter sou eu. É a minha postura para com o mundo. Né? Entendi. Entendeu? Entendi. E isso é importante, porque geralmente a gente se confunde aí nesse processo. Exato. Aí o outro vai querer definir meu caráter. Não define. Outra questão do caráter, da sua individualidade e da sua personalidade de ser meu, o único exclusivamente meu, por exemplo, os mecanismos de defesa, que são traços de mecanismos de defesa que a gente é fomentado da gestação até os 5 anos de idade, para você ter uma ideia, e isso traz durante a minha vida toda fomentando e formando o meu traço de caráter. Então, assim, a formação do caráter, você, da gestação até os 5 anos, Começa na gestação. Olha que importante, né? Esse processo, que o ser humano ele está vulnerável ali. Sim. Ele precisa realmente de um amparo. Exato. Importante também ter pessoas direcionando, né, amparando, acolhendo, ensinando. Você vê o quanto é importante esse momento da vida, né, Campelo? Com certeza, e ali vai fomentar o caráter da pessoa. Não, lógico que não estou falando que está certo ou está errado, porque é pessoal, não tem como a gente julgar isso, não tem como eu julgar. Isso com a pessoa. É a pessoa que vai fazer o seu próprio julgamento dela com a vida, né? Dela com a vida. Para você ter uma ideia, os traços de defesa que nós temos, pode até assustar um pouquinho esses nomes, tá? Mas não tem nada de transtorno de personalidade esses nomes. Entendi. Que são 5, né, que a gente vai falar aqui. Mecanismos de defesa. É o mecanismo de defesa que a gente cria e a forma que a gente reage a esse mecanismo de defesa, que também é super interessante. Né? Nós temos lá o esquizoide, nós temos o oral, nós temos o psicopata, o masoquista e o rígido. Nossa. São nomes teoricamente pesados, né? Nossa, eu já quero a definição de cada um deles, né? Muito curiosa. Então, cada um tem os seus traços. O esquizoide, todos nós, para falar a verdade, nós temos os 5, tá? Olha, todos nós temos esses traços de defesa que, de certa forma, a gente foi submetido a uma agressão psicológica, né, nessa fase da fase uterina até os 5 anos, e a gente cria uma forma de interagir com o mundo, de defesa e de dar uma resposta para essa defesa. Né? O esquizoide, ele normalmente é na fase gestacional mesmo. Quando a mãe, tem vários tipos de mãe, né? A mãe renega o filho, renega a gravidez. Tipo, ai, não quero, essa gravidez não desejava. Indesejável. Ser mãe, ou aquela gravidez que foi não por querer o filho, mas foi não planejada? Foi, de certa forma, foi planejada não a gravidez, mas o motivo, muitas vezes para segurar um relacionamento. Compreendi. Certo. Então, a criança ali... Pelos motivos errados? Ela pode desenvolver, ela vai sentir, ela vai perceber, ela vai sentir, ela vai perceber e desenvolve um traço de defesa chamado esquizoide. E interessante que a compleição física, eu gosto de usar essa expressão, né? Muitas vezes, o mecanismo de defesa faz isso, muda a estrutura física da pessoa. O esquizoide, normalmente, ele é mais esguio, ele é mais magro, mostra mais as articulações. É uma pessoa que pelo medo, o medo que ela teve
dela estar fazendo alguma coisa errada, dela se movimentar e ser ali punida pelo seu movimento, então ela passa a ser uma pessoa que não tem muita mobilidade, ela gosta de ficar sozinha, ela gosta de viver sozinha, ela vive muitas vezes à mercê do grupo, né? Distante do grupo, porém desenvolveu uma grande capacidade mental. Então são pessoas altamente criativas, são pessoas altamente inteligentes. Olha só. Né? Tudo tem seus lados. Então tem negativo e positivo. Exato. Tem o traço de defesa e tem como a pessoa reage a esse traço de defesa. Então são pessoas que gostam de ficar mais isoladas, mais sozinhas. Então não são pessoas que gostam muitas vezes de estar em grupo. Né? Vai passar uma atividade, normalmente essa pessoa gosta de fazer atividade mais sozinha. Pensa rápido, sabe? Já vê o futuro, já tem assim, uma capacidade cognitiva muito elevada. Já a fase oral, né, os traços físicos da pessoa normalmente são as mais cheinhas, tá? Olha, engraçado, né, Campelo, de você entender que algo que acontece ainda na fase, por exemplo, gestacional, reflita até nas suas características físicas. Exatamente. Eu fiquei impressionada. Exatamente. Então são as pessoas que são mais cheinhas, que gostam de conversar, que gostam de estar junto, que gostam de tocar nas pessoas, né? E o que ocasionou isso? Muitas vezes, vamos lá, o bebê está chorando, mas está chorando de sono. A mãe não sabe e dá alimento para ele. Né? Então, a fase oral, conforme a criança está se dirigindo ao mundo, está mostrando sua necessidade ao mundo, mas ao invés de estar vindo aquilo que ela quer, está vindo aquilo que ela não quer. Então, a fase oral ela vai muito pela escassez ou pelo excesso. Né? Então, vamos dizer que a criança está chorando porque está com sono, ela não está com fome, e a mãe não sabe por quê, vai lá e dá mais mamar. É o excesso. Tá com fome, né? E vai mais uma mamadeira. Exato. Então são pessoas que, por conta dessa escassez ou por conta desse excesso, por conta desse excesso, esta pessoa ela tende a ter uma relação diferenciada com o alimento, né? Então, por isso que normalmente são as mais cheinhas. Porém, como que ela reage no mundo? Ela é uma pessoa altamente comunicativa. A pessoa que desenvolve a parte oral, né? A pessoa altamente comunicativa, gosta de falar, gosta de se expressar, vão ser grandes oradores, então vão ser pessoas que têm esse traço, né? Eu estou aqui pensando, né, nas pessoas que eu conheço com esses traços. Eu falo, nossa, mas como bate, né? Corresponde demais, Campelo. Lembrando que todos nós temos os 5, tá? Sim. Depois nós temos o psicopata. O psicopata, ele é aquele que dentro da infância, e muitas vezes os pais fazem isso. Filho, conta de 1 até 10. Se você contar de 1 até 10, você ganha um presente. A conta de 1 até 10 em japonês, para todo mundo aplaudir. Nossa, que inteligente. O pai e a mãe colocam muito o desejo pessoal na criança, fazendo a criança perceber que se ela fazer o que o pai e a mãe quer, ela vai ser presenteada, ela vai ser aplaudida, ela vai ganhar alguma coisa, né? Então é uma pessoa que vai crescer não vai querer se relacionar com as pessoas simplesmente por relacionar. Ele vai se relacionar com as pessoas para saber o que ele pode ganhar com a pessoa. Sim, tem que ter um benefício. Ter um benefício com aquilo. E dentro do físico, né, são normalmente as pessoas que são mais triangulares, são maiores no peitoral e no ombro e mais fino embaixo. Compreendi, né? compreendi. Lembrando que isso aqui não são traços de desvio de personalidade, né? São traços de defesas que acabam fomentando o caráter da pessoa, né? Então, essa pessoa psicopata ela vai ter muito essa relação muito material com as outras pessoas. Por conta disso, qual a vantagem dela? Vai ser excelente negociador. Vai ser excelente negociador, vai ser bom para negociar, vai ser bom para vender. Excelente vendedor. Entendi. Bom, que é muito positivo na nossa vida profissional. Esses traços nos favorecem. Exato. Então, nós todos temos todos os traços, lógico que a gente tem um mais aparente. Depois tem o masoquista. O masoquista é aquele seguinte, quando criança, ele já vive um triângulo amoroso. Se for uma menina, a princesinha do papai, a nenê do papai, ou um menino, o homenzinho da casa, ou coisa parecida, fica
fica fomentando essa importância, esses traços da criança, mas tipo, na hora que o papai e a mamãe vão dormir, eles vão dormir lá só, entre eles, e eu fico sobrando, né? Sim. Vou colocando aí a síndrome da rejeição. Aí muitas vezes o filho e a filha falam, dorme comigo, pai, dorme comigo, mãe. Aí o pai todo carinhoso, vou dormir com meu filho, mas simplesmente eu estou fomentando, não é, como eu posso falar, não é cristalizado isso na cabeça da criança, ela não sabe que é isso. Sim. Tem muitos adultos que nem sabem que existe isso, né? Com uma grande maioria. Exatamente. Então, fomentando ali, ela está querendo o acolhimento, mas se eu não fizer isso, ela está fomentando a rejeição. Então, eu tenho que saber lidar, tenho que saber instruir os meus filhos para ele não ter esse sentimento. Normalmente, as pessoas são mais quadradas, têm uma musculatura mais firme, e tem assim, não uma preponderância. Você está buscando as palavras, estou procurando tá? a palavra exata. Exata, né? Para não errar, não criar duplo sentido. Eu estou vendo ele ali, olha, eu vou achar Estou pisando em ovos para falar, mas vou falar, né? Tem a bunda para dentro. Ai, tomou uma raquetada. Então, são as pessoas que elas têm esse lado da rejeição, né? Sim. E como a força dessas pessoas são pessoas que são muito detalhistas. Detalhistas e executoras, né? Gostam de olhar para os detalhes e gostam de fazer, né? E pegam e fazem. Nossa, que características interessantes são, também. Não tem certo nem errado. Sim, né? É bom desenvolver todas, exatamente, nós temos todas dentro de nós, só que a gente tem uma preferência, né? E por último, são as pessoas que são mais rígidas, são mais... elas foram educadas e instruídas a serem elas, as donas do negócio, ela ser a primeira, ela ser a mais esperada, ela ter a maior expectativa sobre ela. E se não tiver isso, ela vai ser frustrada ou coisa parecida. E para saber lidar com isso, para saber lidar com essa possível frustração, né, ela desenvolve um lado, ela tem a característica de ter o corpo mais arredondado. Olha, com curvas. Com curvas, né, se for feminino, se for masculino, um corpo mais bem distribuído, né? Ela aflora muito a questão da sexualidade. Ela não aflora muito a questão do amor, ela tem esse traço de se relacionar muito com as outras pessoas pela sexualidade, não necessariamente indo para as vias de fato, mas sendo sensual, querendo mostrar. Acho que ela não se aprofunda muito, né? Não se aprofunda, ela foge do amor. Entendi, foge do amor. Na hora eu captei. Ela foge do amor. São pessoas que dificilmente vão se entregar para um relacionamento amoroso. Dificilmente. Não quer dizer que não vá, porque ela tem os outros traços que fazem toda a formação de uma linha de caráter que cada um nós temos. Mas, porém, por outro lado, ela tem essa questão, e ela também tem a questão de saber fazer, saber executar, saber se apresentar, saber se portar perante o público, ter essa maestria de se colocar perante o público, de aparecer, demonstrar mais segurança, né? Mais credibilidade. Sim. Né? Passa essa figura. Então, Elga, esses são 5 traços assim que são um fio de cabelo da formação de um caráter de uma pessoa. E olha só quanto de conhecimento que a gente passou e o quanto que é profundo a formação do caráter para eu falar assim que o meu caráter ele é definido por outra pessoa. Não é, são N fatores que fazem eu ser a pessoa que eu sou hoje. E é possível a partir do momento que eu constato isso, que a gente fala assim que o óbvio não existe, o óbvio ele deixa de existir a partir da constatação dele. A partir do momento que eu sei que existe, eu acabo refletindo sobre isso e me transformando, optando por qual linha que eu quero ir, qual linha que eu quero desenvolver, qual linha que eu quero aprofundar. E mais um detalhe, né? A partir do momento que eu sei a estrutura física, quando eu estiver conversando com uma pessoa, eu já vou saber quais são os traços dela, né? Principalmente olhar quais são as forças dela, que isso eu acho que é o mais interessante para cada um de nós.
Carlos Campelo sempre arrasando, amei o tema escolhido. Hoje são informações assim que nos dão também dicas na questão do relacionamento, né? Te dão informações privilegiadas. Eu vou refletir sobre isso também, vou dar mais uma aprofundada. Adorei, de verdade. Um ótimo tema para iniciarmos aí essa semana maravilhosa que só está começando, né? Exatamente. E se o nosso telespectador ficou com alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, pode fazer, a gente pode voltar a esse tema, porque foram vários assuntos. Com certeza. Hoje, começando a semana. Carlos Campelo, olha, obrigado por mais uma oportunidade e até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e reveja todo o conteúdo que está lá disponível, só esperando vocês. Vale a pena, minha gente? Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.